Justiça Cidadã está de volta, um programa do Poder Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversando com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, Karine Reis, e com o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, juiz Douglas Martins. Antes de dar sequência à entrevista, nós vamos falar agora sobre o 77º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Belém. Os corregedores gerais da Justiça, entre eles o do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e juízes auxiliares das corregedorias de 26 estados, discutiram temas como a garantia dos direitos humanos e boas práticas de monitoramento de demandas e de incentivo à adoção de crianças acima de 8 anos. Corregedores gerais de Justiça e juízes auxiliares das corregedorias de 26 estados estiveram reunidos em Belém do Pará durante o 77º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, em COGE. Na oportunidade foram discutidos assuntos como boas práticas adotadas no judiciário brasileiro, medidas correicionais e sobre os serviços extrajudiciais. Alguns temas também foram discutidos em palestras durante o ENCOGE, como o incentivo à adoção de crianças acima de 8 anos, boas práticas de monitoramento de demandas e também sobre a judicialização da saúde. No evento foi aprovada a Carta de Belém, que contém deliberações relacionadas à busca de melhorias nas áreas de execução penal, judicialização da saúde, sustentabilidade, violência de gênero, adoção, infância e juventude, atividades extrajudiciais, acesso à justiça e cumprimento de metas nacionais. De volta ao tema do enfrentamento da taxa de congestionamento processual, quais comarcas estão com mais dificuldade hoje no estado, doutora Karine? Foram realizadas visitas estratégicas nas comarcas que têm essas taxas mais elevadas, né? Iniciamos por São Mateus, passamos por Barreirinhas, Vargem Grande, passamos também por São Bento, Santa Helena, né? E a partir do estudo que foi feito, diagnosticando as dificuldades das unidades, estão sendo montados planos de ação para cada unidade. Então o problema está sendo resolvido. Nós estamos empreendendo ações que vão ajudar a resolver essa questão. Ok, doutora. Por falar no trabalho das unidades de justiça, doutor Douglas, como é que o cidadão pode denunciar, por exemplo, atos de improbidade? O controle da administração pública, ele tem vários espaços, né? Tem vários instrumentos para o controle da administração pública. Primeiro é o próprio cidadão. Todo cidadão tem o poder e o dever de controlar os atos da administração pública, fiscalizar, denunciar. Pode encaminhar essas denúncias aos órgãos que podem e devem fiscalizar, principalmente o Ministério Público. É o espaço mais adequado. O cidadão que toma conhecimento de um fato que caracterize improbidade administrativa, improbidade, para as pessoas entenderem de forma muito simples, qualquer ato que de alguma maneira represente desvio de recurso público, violação dos artigos 9º, 10, 10A e 11 da Lei 8.429 de 92, que é a popular Lei de Improbidade Administrativa. Esses artigos, eles definem numa ordem do menor para o maior, as condutas mais graves e menos graves. Agora, para eu ter acesso a essa informação, para eu chegar a essa informação de que há uma possibilidade de desvio dessa verba, qual canal que seria apropriado para o cidadão para ele acessar? A Lei de Acesso à Informação facilita muito isso. Todos os órgãos da administração pública hoje precisam deixar publicadas todas as suas informações da execução orçamentária. Lista de servidores, respectiva remuneração, cada uma das licitações que são feitas, compras, aquisições, serviços, todas as atividades da administração pública hoje estão disponíveis, a maioria delas, inclusive, nos próprios sites dessas instituições. Mas quando alguém toma conhecimento de uma informação e acha que tem algo estranho, um asfaltamento de uma rua, não se sabe se aquele valor é adequado, se o valor foi pago, se foi superfaturado, a pessoa pode, baseado com fundamento na Lei de Acesso à Informação, pedir do órgão da administração pública que tenha a obrigação de prestar todas as informações relativas àquela contratação.
E se a pessoa avalia, o cidadão avalia, que aquela informação tem indício de que houve desvio de recurso público, violação de princípios da administração pública, enriquecimento ilícito, dano ao erário, de alguma maneira a administração pública ficou prejudicada, todas essas condutas são violações da lei de improbidade administrativa, ela pode fazer uma representação ao Ministério Público e pedir que aquele ato seja apurado, seja objeto de um inquérito civil, por exemplo, e uma posterior ação de improbidade administrativa que é julgada pelo Poder Judiciário, impondo as penas do artigo 12 da Lei 8.429. E lá estão desde a perda da função pública, ressarcimento ao erário, dano moral coletivo, enfim, são as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. E, doutor Douglas, quando a corrupção viola os direitos humanos, desviando recursos públicos que deveriam ser destinados aos direitos básicos dos cidadãos, como saúde, educação, lazer? Perfeito, essa é a questão fundamental. Eu aproveito até o ensejo dessa pergunta maravilhosa, mano, para esclarecer que muita gente não sabe o que são direitos humanos, né? Até tratam o assunto como se fosse apenas os direitos de presos. Os presos também são humanos e têm direitos. Mas o direito à saúde, como você bem fez referência, o direito à moradia, o direito à segurança, o direito à educação, enfim, todos esses são os direitos humanos, são os nossos direitos fundamentais. E o desvio desses recursos caracterizam violações de direitos humanos. Por isso que é tão importante combater a corrupção. Combater a corrupção não é só uma questão de moralidade, não é só uma questão de eficiência da administração pública. Combater a corrupção é uma política de promoção dos direitos humanos. Quando a administração do Poder Judiciário dá a devida atenção, a devida prioridade aos processos relativos à corrupção, seja os de improbidade administrativa ou mesmo os criminais, naturalmente que o Judiciário, assim fazendo, está promovendo direitos humanos. Ok. E agora é hora do quadro Fala aí, Juiz. Hoje o assunto é adoção. A juíza Lícia Ferraz tira dúvidas de pessoas que querem saber o que é preciso para adotar uma criança. A adoção é o ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são seus pais biológicos. Quando isto acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos para os adotantes. No Brasil, como na maioria dos países, não há possibilidade de adoção restrita, uma vez que a criança ou adolescente que foi adotado tem os mesmos direitos que um filho biológico. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Fala aí, juiz! Doutora Alice, eu gostaria de saber que quando a mulher engravida, quando ela não quer o filho, a justiça recebe? Dona Marli, é lógico que assim, se for recém-nascido, por exemplo, e nascer numa maternidade, já existe uma determinação através de portaria desta vara, determinando que as próprias maternidades informem a vara para que a gente tome providência para que aquela criança seja acolhida. Caso não tenha sido em uma maternidade, ou seja, depois do nascimento, muito depois do nascimento, ainda assim pode ser procurada a vara da infância e juventude, a primeira vara da infância e juventude, e aqui nós fazemos todo o procedimento para acolher essa criança ou esse adolescente, dependendo de cada caso. Doutora Alicia, uma família que adota uma criança sem o consentimento da justiça, ela pode perder a guarda dessa criança? Seu Carlos Magno, com certeza, corre o risco, porque desde 2008 nós temos uma ferramenta do CNJ, né, onde é o Cadastro Nacional de Adoção, e toda a habilitação de adoção é feita com base nesse cadastro. Então, assim, corre o risco realmente de acontecer uma busca e apreensão e haver a perda dessa criança. É lógico que cada caso é um caso e vai ser avaliado pela Justiça. Doutora Alice, eu gostaria de saber por que existem tantas crianças nos orfanatos e se há tantas famílias para adotar.
Seu Carlos Alberto, o CNJ determinou a implantação em 2008 do Cadastro Nacional de Adoção. E é com base nele que nós fazemos esses cruzamentos de dados. Mas quando a pessoa vem procurar adotar uma criança ou um adolescente, ele preenche um perfil. E nesse perfil, infelizmente, eles querem adotar mais, assim, só até crianças, até 3 anos, meninas, ou seja, é muito restrita a opção que ele faz. E daí a nossa dificuldade, porque os abrigos, que é como o senhor chamou de orfanato, né, são nossos abrigos, as casas de acolhimento, tem crianças maiores do que essa idade, e nem sempre são meninas. Daí essa nossa dificuldade. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. A 4ª Vara da Comarca de Bacabal, que tem como titular o juiz João Paulo Melo, está promovendo a campanha Adoção Legal. O objetivo é divulgar para a comunidade o Cadastro Nacional de Adoção, buscando facilitar aos interessados encontrar uma criança apta para adoção em qualquer parte do Brasil. Você que tem um desejo muito grande em seu coração de adotar uma criança, ou você que tem uma criança, mas infelizmente não tem as mínimas condições de criar seu filho, lembre-se, a entrega e recebimento direto de crianças não é permitido. Nesse caso, você deve procurar a Vara de Infância e Juventude de sua cidade. O casal que deseja adotar uma criança deve fazer o mesmo. Lá haverá uma equipe preparada para receber você. Essa é a adoção legal. Mas quais as vantagens da adoção legal? Protege a criança de abusos, prepara a família para o estágio de convivência, dá segurança para o relacionamento entre a criança e os adotantes, amplia as possibilidades de encontrar seu filho em qualquer lugar do Brasil. Porque adotar é amar. Em todos os estados do país, existem milhares de brasileirinhos esperando por uma família. Entre em contato com a nossa equipe. Esta é uma realização da 4ª Vara da Comarca de Bacabal, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o Telejudiciário pelo 0800 707 1581. Os dias e horários de atendimento são de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, anote aí, 0800 707 1581. A ligação é gratuita. Com o objetivo de facilitar o acesso à justiça e estimular a cidadania em comunidades da zona rural da região, no entorno do município de Cururupu, a comarca está implantando o projeto Justiça Itinerante. A intenção é levar atendimento e serviços judiciais e extrajudiciais aos moradores das localidades. De acordo com o idealizador do projeto, juiz Douglas Lima da Guia, titular da comarca de Cururupu, o Justiça Itinerante leva postos de atendimento móveis às comunidades e ilhas distantes dos 2 municípios que formam a comarca, Cururupu e Serrano do Maranhão. Nessa primeira etapa do projeto, já receberam serviços do posto de atendimento o município de Serrano do Maranhão e o povoado de Aquiles Lisboa, pertencente a Cururupu. Os próximos locais a receberem os serviços serão também de Cururupu, o povoado Tapera de Baixo, em 14 de junho, a ilha de Guajerutiuá, em 19 de julho, e o povoado Aliança, em 16 de agosto. No dia 13 de setembro, será a vez do povoado Portinho, pertencente ao município de Serrano do Maranhão. No próximo bloco, o quadro Juridiquês vai explicar o que significa habeas corpus. A juíza Karine Reis vai contar quais as ações da Corregedoria Geral da Justiça nos próximos meses para alavancar o julgamento de processos de primeiro grau. E o juiz Douglas Martins vai explicar por que foi criada a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Não saia daí, é já já.